fica quente e liberta muita gente da paranoia da cidade. Síndrome da ajuda, o vírus está no ar. Que delícia de doença, todo mundo quer pegar, todo mundo quer pegar. Nos focos da cidade, pouca paz e muita regra, a galera se requebra pra poder se divertir. Quando chega em Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à Rádio Web Arraial. Eu sou o Gil Costa e desejo a todos uma ótima noite. dinheiro advogado, deixando tudo de lado, embarcando na aventura. É um estudo urbano, muita gente vem de muda. Estamos de volta com mais um bate-papo aqui super especial hoje. Quero agradecer a todos que estão com a gente aqui, sejam todos bem-vindos. Já está entrando uma galera massa aqui. Agradeço a todos pelo carinho da audiência, tá bom? E antes de começar o nosso bate-papo de hoje, eu preciso agradecer a Comunicar Propaganda, que é a responsável em divulgar todos os nossos bate-papos aí nas redes sociais. Muito obrigado. E também um parceiraço, está sendo um super parceiro da gente, que é a SV Internet, provedor de internet aqui em Arraial da Ajuda, nosso grande amigo Will. Então, muito obrigado. Quero falar também para você que está curtindo esse vídeo através do YouTube, deixa seu like, também compartilha, inscreve-se no canal para a gente fortalecer ainda mais esse nosso trabalho, tá bom? Quero ver quem é que já está chegando aqui com a gente. Muito obrigado a todos. E hoje é o seguinte, hoje a conversa é sobre sustentabilidade ambiental e conservação marinha, tá? E eu converso com ele que é biólogo, ele tem uma experiência na área de zoologia, atuando principalmente na área de educação, recife de corais, mudanças climáticas e impactos locais. Ele atualmente é pesquisador do projeto Budiões e hoje eu converso com Cristiano Macedo Pereira. Vamos procurar o Cristiano aqui? Vocês estão ouvindo bem a gente aí? Eu vou abrir o monitor aqui embaixo que é mais fácil de acompanhar vocês, tá bom? Pedro Jacobino está com a gente, o Alexandre, o Júnior lá no sul, também o Frodoaldo, o grande amigão nosso. Eu vi que bastante gente já entrou nessa live aí. Cris, boa noite, seja bem-vindo, cara. Boa noite, Gil. Boa noite a todos aí. Agradeço mais uma vez aqui o convite, viu, Gil? Muito obrigado. Que massa. Na verdade, quem agradece é a gente, Cris. Eu fiquei super feliz quando eu mandei um convite para você, você prontamente aceitou, já deu sugestões também dos temas, a gente foi conversando um pouquinho mais para tentar chegar num algo mais consistente, né? Que traga um conteúdo bacana que possa aí fortalecer, trazer uma boa informação para os nossos amigos aí, os nossos internautas. Que isso, que isso. O prazer é sempre nosso, ainda mais estar conversando com um amigo assim de longa data é sempre muito bom. Que massa. Ó, Cris, Cristiano, né? Vamos deixar as intimidades de lado. Mas olha, eu não vou Cristiano, conseguir, tá? Eu vou até te chamei de Gil agora, mas muito provavelmente, já peço desculpa, também não vou conseguir, vai ser Bubu mesmo, não tem jeito. não Infelizmente, são tem mais erro de não. 30 anos, a gente não consegue. 30 anos, vamos deixar aí, só vamos deixar nos 30. Então, Cristiano, vamos fazer o seguinte: muita gente que está aqui nesse bate-papo já te conhece, mas eu peço agora que você se apresente e fala sobre você para que as pessoas que ainda não te conhecem saibam quem você é, tá bom? Beleza. Bom, meu nome é Cristiano, como você já me apresentou, sou biólogo, mas até antes disso, né, moro aqui em Arraial da Ajuda desde 1 ano de idade, então, né, estudei aqui a maior parte da minha vida, saí para realmente fazer faculdade, né, porque na época a gente não tinha, né, universidade aqui como a gente tem Sim. hoje, então acabei saindo, estudando, mas estou de volta, estamos aí de volta.
né, trabalho na parte de conservação marinha aí já tem um tempinho já também, então é mais ou menos meu currículo rapidamente seria esse, né? Aí você, recentemente, Cris, você passou pelo doutorado, não foi isso? Exatamente. Eu terminei o doutorado agora em fevereiro, né? Comecinho aí, logo um pouco antes do carnaval foi a minha defesa. E aí, logo em seguida, eu comecei a trabalhar no projeto Budiões, né? Que é uma iniciativa aí dos professores aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, né? Do campus aqui de Porto Seguro. Ótimo. Então, eles fizeram uma seleção, eu me inscrevi e aí acabei passando, comecei logo em março, e aí veio toda essa pandemia, a gente trabalha de casa, né? Aqui eu tô falando da minha Trabalho de casa casa. agora. E que é um trabalho lindo. Eu sempre digo aqui nesse bate-papo que não tem roteiro, mas aí a gente consegue pegar os ganchos, né? E aí você já deixou um gancho para a gente falar sobre o projeto Budiões. Traz para a gente um pouco mais do que é o projeto Budiões. Então, o projeto Budiões, né, como eu disse, ele foi idealizado por professores aqui da universidade, né, da Universidade Federal do Sul da Bahia, e a ideia do projeto é trabalhar com conservação, conservação dos peixes budiões, né, que nós temos aqui algumas espécies de peixes aqui na costa brasileira, e com o uso sustentável dessas espécies, né? Essas espécies, algumas dessas espécies podem ser pescadas, então inclusive tem limites de tamanho desses organismos que podem ser capturados. E a gente trabalha também com a parte de pesquisa, a parte de educação, né? Conscientização das pessoas sobre a importância daquele organismo no ecossistema que é o ambiente recifal, né? Que são os recifes de corais. Que ótimo. E esse projeto, Cris, ele não atua somente no estado da Bahia, ele atua em outros estados também? Exatamente. A área de atuação dele, né, seguindo de sul para norte, ele começa no Rio de Janeiro, aí Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, e Maranhão. Então é um projeto que Ótimo. vai trabalhar em toda essa costa brasileira, né, desde o Rio de Janeiro até o Maranhão. Então é uma área extensa. A nossa base, a gente tem uma base aqui em Porto Seguro, mas a parte né, temos colaboradores em todos esses estados aí, desde o Rio de Janeiro até o Maranhão. São várias pessoas, vários professores universitários que contribuem com ele, Que então ótimo, tem cara. um pessoal bem bacana aí que faz parte dele. Eu Que sou só um ótimo, Cris. peixinho no meio desse cardume grande todo Ah, aí. não é não. A gente sabe que não. Cris, já vou deixar para o pessoal aberto para ir fazendo as perguntas, que eu já vi que entrou bastante gente aqui, tá? E aí o pessoal já pode deixar pergunta. A gente está no comecinho do bate-papo, mas sempre tem umas curiosidades, né? E a gente poderia abordar assim, trazer a questão, o que é sustentabilidade ambiental, né? E logo após, o que é a conservação marinha? Então, sustentabilidade ambiental, né? O que que seria? É você utilizar os recursos naturais, e aí a gente tem de recursos naturais, pode ser água, pode ser madeira, né? Árvores, podem ser animais. Qualquer tipo desses recursos é usar ele de forma responsável e que a gente consiga garantir esses recursos, não só, né, que a gente utilize esses recursos não só agora, mas que a gente continue utilizando esses recursos ao longo do tempo. Então, que a gente utilize hoje, que daqui a 30 anos esse recurso ainda esteja disponível em boa quantidade e qualidade para ser utilizada mais à frente, Sim. e para as próximas gerações também, né, que virão por aí. Então é como se a gente tivesse um dinheiro, né, em conta. Eu tive um professor de física que ele adorava explicar as coisas com dinheiro, porque ele falava que quando mexe com dinheiro todo mundo entende, é impressionante. Então assim, E é como presta se tivesse atenção, né? exatamente, fica tudo fácil, fica tudo claro, né? Então é como se você utilizasse, você saber qual que é o seu saldo em conta, ou seja, o quanto que você tem daquele recurso e o quanto que você pode tirar daquele recurso, que aquele recurso, né, vai ter uma rentabilidade ali na sua conta e aquela rentabilidade vai repor aquele recurso. Se você tira tudo, Ótimo. seu dinheiro acaba. Então, você não pode tirar tudo de uma vez, você vai tirando de pouquinho em pouquinho, porque aquele recurso vai, né, vai tendo uma rentabilidade ali e você consegue repor aquilo. Então, o recurso por si só, ele consegue se renovar
desde que seja uma retirada gradual, pequena, que não tenha um impacto tão grande. Sim, muito bem. Compreender bem dessa forma. E aí, quando a gente traz a ideia da conservação marinha, Cris? Então, se a gente pensa, por exemplo, né, no caso do caso dos peixes, por exemplo, né, que é o foco do trabalho do projeto Budiões. Então, assim, você pode pescar, não é que o pessoal chegou, né, os biólogos aí, e ninguém vai mais pescar e não vai ter mais nada disso, não é por aí. Só que você pode utilizar aquele recurso de forma mais cuidadosa, né? Então, você pode, por exemplo, medidas que sejam são mais diretas, né? Por exemplo, ter cota, ter quantidade de peixe que pode ser pescado, ou ter tamanhos mínimos e máximos daquele peixe que podem ser pescados, Que ótimo. né? Então, por exemplo, no caso dos budiões e de outros peixes também, eles têm um momento da fase da vida deles, né? Não é que nem mamíferos, né? Como nós, que a gente nasce com um sexo já pré-determinado. Né? No momento da fecundação, esse sexo já é determinado. No caso dessas espécies, eles mudam de acordo com os hormônios que estão ali, de acordo com o tamanho do bicho. Então, ele pode nascer fêmea, por exemplo, e a partir do momento que ele atinge um determinado tamanho, ele vira macho. Ou o Entendo. contrário, é macho e depois vira fêmea. Então, se você não tem um limite máximo também da captura desse peixe, você pode estar tirando todas as fêmeas daquela população ou todos os machos. E se não tem macho ou se não tem fêmea, aquele peixe não consegue reproduzir, né? Aquela nossa rentabilidade da conta, ela não consegue voltar. Sim, Então você tem que ter um limite entendi. ali do que pode ser E aí pescado começa ou somente quantidade. só tirar, e aí chega uma hora que a conta não. Só que assim, esses são efeitos, né? Né, efeitos mais diretos, mas a gente pode ter efeitos indiretos também. Por exemplo, você está impactando o mangue, por exemplo, você está aterrando o mangue, né? Eu acho que quando a gente era criança, a gente andava ali na estrada da balsa e ali, né, indo daqui do centro para a balsa, do lado direito é o mar. Do lado esquerdo era um manguezal muito grande. E aí foi, Sim, né, a pressão imobiliária foi crescendo, então vai aterrando o mangue. infelizmente. O mangue é um berçário de muitas das espécies de peixes. Então, se você aterra aquilo, não tem mais aquele berçário, a reprodução das espécies também tem uma dificuldade maior. Então, novamente, a nossa rentabilidade da conta aí vai diminuindo. Então, não é que tem um impacto, né, só sobre as populações, vai estar sendo sempre pequenos impactos que vão diminuindo a nossa rentabilidade. Então, cada vez mais a gente tem uma menor rentabilidade daqueles recursos, né? Ótimo, Cris. Eu tô olhando aqui pelo monitor que é mais fácil de acompanhar e já tem uma galera massa aqui. Ó, a Erecê, uma colega turismóloga de Porto Seguro, está com a gente. Danilo, Parrela, Danilão. A Rafaela está com a gente. O Marcos também. Ele está até deixando aqui um abraço para você, grande Cristiano, orgulho de todos nós. A Rafaela, a Lavínia, minha namorada, que está na casa dos pais. Um beijo para você. E tem muita gente com a gente aqui também. O Lucas, o Fredson. O Fredson está em Lima, Peru, sempre acompanhando a gente. A Josiane também. E o Ronaldo, nosso grande amigo Ronaldo, o Cheiro, está em São Paulo, cuidando do filho. Um forte abraço a todos. Cris, como que é a atuação do projeto Budiões em Porto Seguro? Então, aqui a gente tem, né, uma base, né, ele foi idealizado por professores daqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, mas também de outras universidades, né, ao longo da costa que fazem parte. Então aqui a gente tem uma base, o pessoal da equipe, né, maior, a equipe maior está aqui na base de Porto Seguro, então aqui a gente vai trabalhar com pesquisas aqui em toda a região, né, como eu disse, a área de atuação do projeto é desde o Rio de Janeiro até o Maranhão. Então a gente vai fazer levantamentos em toda essa área. A gente tem também uma parte que é muito, muito importante no projeto que a gente gosta muito, que é de ciência cidadã. Então, o pessoal que, por exemplo, foi em algum local e viu um peixe, conseguiu tirar uma foto, ou viu alguma coisa legal, pode entrar no nosso site, pode colocar as informações lá. E isso vai utilizar, Ó, inclusive, que para a gente bacana. saber,
né? E se tem fotos antigas também, pode colocar lá, que vai ser super legal, ajuda sempre muito a gente com essas informações. Então, tem essa parte de ciência cidadã do projeto, que é bem legal, que a gente gosta muito. Tem uma parte que também a gente acha muito importante no projeto, que é a parte de educação ambiental, né? A educação não só para os professores da educação, né? Uma troca, uma capacitação que a gente faz para os professores, que a gente vai Sim, fazer para os professores da educação básica, mas também para guia de turismo. Então, o pessoal que trabalha com que turismo, que ótimo. quer se capacitar, a gente vai fazer um curso, né, em breve para os guias de turismo daqui da região e de outras regiões também. Então, a gente tem umas propostas assim, bem interessantes para capacitar, porque a gente não quer tirar a ideia nossa, né, não é dificultar que as pessoas tenham Sim, acesso à renda. Muito pelo contrário, a gente quer que as pessoas tenham uma diversidade maior, né? E utilizar esse recurso, como eu disse, de repente de outras formas, porque o recurso, o peixe, por exemplo, está ali e ele pode ser pescado, ele pode ser retirado do ambiente, né? E aí você vai se alimentar, lógico, dele, mas ele pode também ser utilizado de uma outra forma. Você pode levar turistas para ir lá ver aquilo ali, que você vai ganhar sim. dinheiro de uma outra forma. Então, eventualmente, você consegue ganhar dinheiro de forma diferente com aquele mesmo investimento, vamos dizer assim, né? Continuando na mesma pegada aí, você pode fazer formas diferentes daquilo render para você, né? Ainda mais, né, Cris? A gente falando de um destino turístico tão visitado, né, quanto aqui é o Porto Seguro, um dos principais destinos turísticos nacional. E aí ter isso como uma atividade turística, como um novo elemento, né, de turismo sustentável, é isso mesmo? Com certeza, assim, né? Você que conhece muito mais dessa parte do que eu, né? Turismólogo aí, então Come- conhece muito. começando a conhecer. Mas assim, né? Minha família trabalhou com turismo durante muito tempo. Eu trabalhei, comecei também, né? Com isso. E é uma coisa interessante que a gente lembra, né? Eu pelo menos lembro no caso do Recife de Fora, porque antes, né? Sim, Teve um termo de ajustamento de conduta que algumas pessoas que utilizavam, que faziam passeio para o Recife de Fora, ia lá e não tinha controle nenhum. Então iam mais de 2.000 pessoas por dia lá no Recife de Fora. Isso tem um impacto muito grande, né? Aquela coisa, você está tirando da sua conta sem saber exatamente o quanto que você tem ali, né? E entendo. aí o pessoal do Ministério Público formou esse TAC, esse termo de ajustamento de conduta, com a prefeitura, com os operadores que levavam para lá e teve uma redução, né? Teve um limite de número de passageiros, de número de visitantes que poderiam ir por dia lá no Recife de Fora, que Certo. foi de 400. Então eu lembro que na época, né, o pessoal reclamou muito, falou, nossa, isso vai tirar um monte de emprego, vai deixar um monte de gente com fome. E aí eu Né? lembro, né, na época o meu tio ainda era vivo, que era quem trabalhava mais com turismo, né, aqui de casa, Zé Sim, sim. Maria. E aí ele falou, cara, vai ser a melhor coisa pra gente, porque é aquela regra básica, né, de oferta e de procura. Se você só tem Olha, 400, né, antigamente você não tinha limite para ir. Então, sim, quem sim. ganhava mais dinheiro era quem levava mais gente. Como hoje você Olha, tem ele limites, como um dono de agência de turismo já tinha uma visão completamente diferente do que uma maioria, né, Cris? exatamente. E aí ele percebeu que assim, como você tem um limite, se você oferece um serviço diferenciado, de maior qualidade, você vai levar mais gente. E a partir disso você consegue cobrar mais. Então, até recentemente, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, foi quando finalmente foi criado o plano de manejo do parque do Recife de Fora. Eu Ah, que ótimo. participei desse período, desse processo, né, de criação do plano de manejo. E aí foi muito legal, porque o pessoal que faz esse passeio, né, que vai na piscina da visitação, eles, assim, para eles estavam ótimo aquele número de 400. Então, como que a mentalidade do pessoal mudou? Porque eles viram que aquilo para eles era um excelente negócio. Se você tem um limite do número de visitantes, você consegue aumentar o preço, você consegue ter um produto de melhor qualidade, oferecer um produto de melhor qualidade e ganhar, de Ah, repente, mais dinheiro trabalhando menos, né? Então, quem é que não quer ganhar mais dinheiro e trabalhar menos? Todo mundo quer, trabalhando mesmo. né? Então, Ah, o negócio é isso oferecer um é. produto diferenciado de qualidade. E que bom, Cris. Eu já havia acompanhado essa questão, essa mudança, né?
E aí, você mesmo tinha comentado comigo que tinha feito esse plano de manejo, também a questão da capacidade de carga, né, do Recife de Fora. E é isso que você falou mesmo. Você traz você começa a trabalhar com outro perfil de turista, né, um turista mais consciente, não é? Não é o turista que ele quer só fazer o passeio porque ele acha que é bacana, que vai tirar foto, que para depois colocar nas redes sociais, não. A gente está falando de um perfil de turista que realmente ele está preocupado com a conservação e manutenção, né? Que é a diferença da conservação e manutenção dos nossos recursos naturais. E isso é muito importante mesmo. Eu estou Porque assim, acompanhando mais gente. Pode ficar à vontade, Cris. não, é só um comentário. Eu lembro que na época, assim, os passeios por Recife de Fora, né? Tudo bem que teve inflação aí no período, não, né, você não pode fazer uma comparação assim tão direta, mas eu lembro que o passeio no Recife de Fora antigamente era vendido por R$ 10. Né? Hoje em Uou. dia, não sei quanto tá, né? Mas assim, tá mais de R$ 100. Né? Ah, Então, sim. assim, teve um aumento real do valor aí do passeio, né, nesse período, que deve ter aí, eu acho que cerca de uns 10, 15 anos, mais ou menos. Ô, Cris, eu vou. Que radialista tem uma mania de ficar mandando abraço e alô para os ouvintes. Aqui no caso Fica à são os nossos vontade. internautas. Ó, porque é muita gente. Vale A, mandar tá abraço entrando- pro seu irmão, hein? acabou de chegar aqui o Gil Zero Costa. Eu roubei o nome dele. Até hoje ele não me perdoa. Também a Fernanda está com a gente. Super Fernanda. Tem mais gente também. A Torres está com a gente. O Leandro. E agradeço a todos. Pessoal, pode fazer pergunta para o Cris, que ele está super afim de responder perguntas, tá? E a gente tem muita coisa para falar ainda. Cris, outros projetos também fazem parte desse cenário de conservação e manutenção dos recursos naturais aqui na região, né? A gente poderia dar uma pinceladinha assim, falar sobre isso? Você fez parte também por muito tempo do projeto Coral Vivo, que pode trazer diversas outras experiências também, não é isso? Exatamente. Esse processo, por exemplo, né, do plano de manejo lá do Recife de Fora, foi justamente no momento que eu trabalhei, né? Trabalhei durante 5 anos, mais ou menos, no Coral Vivo. Foi o período que eu fiz o mestrado, e saí para fazer o doutorado. E assim, esses projetos, né, a ideia desses projetos, voltando àquela história da sustentabilidade, é ajudar, né, fazer com que os nossos recursos naturais eles tenham uma rentabilidade maior, eles consigam prosperar mais ali naquele, né, que aquele ambiente consiga prosperar de uma forma melhor. Então é muito legal, porque aqui na região a gente tem a participação de alguns projetos de conservação marinha, né? E falando especificamente da conservação marinha, tá? Existem outros Certo. projetos, né, de conservação terrestre que são também muito importantes, né? Mas só falando da parte de conservação, que é a parte que eu conheço mais, então para eu não falar muita bobagem, a Né? gente Não, tem pode aqui ficar à na vontade. região o projeto Coral Vivo, a gente tem o projeto Balejo Bart. A gente teve durante muito tempo um projeto, o pessoal conhece como PAT, né, o projeto Amiga Tartaruga, que ficava ali em Porto Seguro também. Então, todos esses projetos eles ajudam na conservação, fazem com que aquele, né, ambiente possam ter uma saúde melhor, possam ter né, um aproveitamento melhor. E assim, até aproveitando, né, para mandar um abraço, eu gostaria de inclusive falar que esses projetos eles recebem recursos para isso, então eles só são possíveis porque eles têm esses recursos, né? Aqui no Brasil a gente tem a Petrobras, que ajuda muito com o programa Petrobras Socioambiental, então é muito importante Sim, para a manutenção desses projetos, né? Não só do projeto Budões, mas de vários outros projetos e outras tantas empresas que patrocinam, né, e que ajudam diretamente na conservação marinha. Então isso é muito importante. Eles têm uma parte, né, desses recursos para projetos socioambientais e tem muitos resultados interessantes. Né? O projeto Tamar é um projeto que está aí há mais de 40 anos, que se você fala de projeto Tamar, acho que todo mundo no sim, Brasil conhece, reconhece o trabalho deles. Isso é muito legal, muito importante assim, para o ambiente como um todo, né? ótimo.
A gente já viu, já achei um gancho aqui para a pergunta do Lucas, super amigo nosso, Lucas Lopes. E ele pergunta: a Prefeitura de Porto Seguro destina alguma verba voltada para a conservação marinha? Você sabe dizer para a gente, Cris? Assim, é importante dizer, né, que a visitação no Recife de Fora, existe uma taxa, para todo visitante que vai para o Recife de Fora, é cobrada uma taxa de visitação. E essa taxa de visitação vai para um fundo, né, que é um fundo É, específico do Recife de Fora. E este recurso que vai para esse fundo, ele deve ser destinado exclusivamente para ou para conservação do parque, né, do Recife de Fora, ou para atividades que possam auxiliar a conservação desse parque. Por exemplo, atividade de educação ambiental em colégios, coisas que do tipo. ótimo. Então, existe esse fundo aqui no município, mas eu confesso que, como eu saí para fazer o doutorado, eu fiquei 4 Sim, anos um pouco afastado dessa parte exatamente da gestão aqui, né, mais local. Eu não sei se o pessoal conseguiu, porque assim, esse recurso está lá, mas esse recurso ele não pode sair de qualquer jeito. É uma coisa que o certo. pessoal pergunta muitas vezes assim, pô, tá lá o recurso, por que que não gasta? Não é porque que não gasta, é que você tem que ter normas de como gastar aquilo, porque senão aquele recurso pode ser utilizado por uma outra finalidade que não Entendo. exatamente a conservação marinha. Então tem que ter um cuidado muito grande para que esse recurso seja destinado exclusivamente para a conservação marinha. Então, assim, tem esse recurso, e sei que a prefeitura também faz várias outras atividades na parte de gestão, é, de conservação marinha, mas diretamente ter um projeto diretamente de conservação marinha ainda não tem. Não tem um recurso que sai diretamente da prefeitura para os projetos de conservação marinha. Pelo menos que eu saiba, tá? Que isso fique claro. Sim, sim. Ó, super respondido. Um abraço, Lucas. Obrigado pela pergunta. O pessoal pode mandar mais perguntas para a gente. Cris, é, vamos lá. Entende-se que a atividade turística, ela no destino, ela provoca impactos positivos, porém também impactos negativos, né? Em relação à conservação e manutenção dos recursos naturais, você acredita que o turismo vem a ser uma ferramenta de que incentiva a gestão pública a destinar esse valor? Por que eu digo isso? Por exemplo, se Recife de Fora não houvesse a visitação do turista, talvez não existiria o interesse de preservar e conservar o Parque Marinho de Recife de Fora, né? Não, assim, com certeza, Bu. E é uma coisa que, inclusive na biologia, a gente brinca muito, a gente só protege aquilo que a gente conhece. Então, assim, não adianta chegar lá, né? No caso do Recife de Fora é um parque marinho, mas imaginemos, não adianta botar um monte de grade lá, um monte de policial armado e falar assim, ó, agora aqui ninguém mais entra. Se você faz isso, você assusta as pessoas, você afasta as pessoas daquela unidade de conservação, você não consegue fazer com que a comunidade enxergue a importância daquela unidade de conservação para a sociedade. Sim, Então, assim, você tem que atrair as pessoas, nós fazemos parte da unidade de conservação. Você não pode excluir todo mundo daquilo ali. Você precisa trazer as pessoas para dentro do parque, dentro das unidades de conservação, para que elas conheçam a importância daquilo e, inclusive, ajudem a defender aquela unidade, né? É, ter normas que façam com que aquela unidade tenha uma sustentabilidade ambiental, dure por mais tempo, por várias gerações. Então, o turismo é muito importante porque faz com que as pessoas consigam visitar a unidade, consigam reconhecer a importância daquela unidade, e inclusive consegue fazer com que o dinheiro gire naquela comunidade. Então, imagina se o barqueiro, por exemplo, que leva o pessoal lá para o Recife de Fora, está ganhando recurso com aquela unidade de conservação, ele vai querer que tenha mais unidade de conservação. Porque ele consegue, ele enxerga que aquilo ali é exatamente. uma fonte direta de renda para ele, ou de outras pessoas também. Então, isso é muito importante. E só fazendo uma ressalva, né, a porcentagem da área do parque que é destinada para visitação é uma porcentagem muito pequena. Então, assim, você consegue preservar uma área muito grande, utiliza aquela unidade, uma fatia muito pequena daquela unidade, e consegue gerar renda. Então, isso é algo muito importante, muito interessante para qualquer unidade de conservação, não só marinha, mas terrestre, enfim. Que ótimo.
Ó, a Fernanda Prudence traz uma pergunta para a gente aqui e já a gente vai linkando. Tá vendo que a coisa, o bate-papo é bom porque vai acontecendo, não tem nada programado, mas vai acontecendo. Sempre não, às vezes eu escuto uma frase que diz assim, alguém tem que fazer alguma coisa, típico, né? E aí ela traz aqui, o que o morador pode fazer para auxiliar nesse processo de turismo sustentável? Bom, são várias atividades, né, que cada pessoa pode fazer. É, Pensando de forma assim bem direta, por exemplo, as pessoas podem informar que aquela é uma unidade de conservação, de proteção integral, ou seja, que as pessoas não podem pescar, não podem utilizar aquela unidade a não ser a visitação turística, e que aquilo ali tem um valor, tá? Um valor para preservar as espécies de peixes, de corais, de algas, de tartaruga, de tudo mais que tem aquilo ali, mas também nós, como moradores, nós podemos pressionar os órgãos públicos falando o seguinte, isso através sempre tá, de associação, porque não adianta uma pessoa lá gritar, falar que está errado, isso não adianta. É sempre um diálogo, especialmente em forma de associações, e pleitear que aquela unidade seja mais bem gerida, que os recursos que vão para aquela unidade possam retornar em benefício da sociedade. Bom, se o pessoal está indo para o Recife de Fora, está deixando recurso, esse recurso pode voltar para a sociedade. Vai voltar através de obras para a sociedade, né? Porque o pessoal geralmente enxerga a prefeitura quando tem uma obra. Não, não Então, necessariamente vai ser uma obra que vai para ali. Mas pode vir através de. Se tem mais turistas, esses turistas vão deixar mais renda, por exemplo, aqui na sociedade, vão fazer a economia girar mais. Então, são formas diferentes que a população pode trabalhar para conseguir ter uma maior rentabilidade daquele nosso recurso ali, que é a unidade de conservação, no caso, né, no Recife de Fora. que ótimo. Eu acabei pulando a pergunta aqui, deixa eu olhar aqui, cadê? Aqui, ó, a Thay Torres, ela pergunta o seguinte, quais os principais pilares que você considera importantes para realizar o turismo sustentável? Bom, eu acho que uma coisa que assim não é muito falada, mas que eu acho que é muito importante, é que a renda, né, deste turismo seja mais dividida, né? Especialmente aqui no nosso município, e aí você vai saber muito melhor do que isso, porque eu acho que seu TCC em parte também foi sobre isso. Ele está Sim, muito sim. concentrado nas mãos de algumas pessoas. Então, eu acho que de repente, se a gente tivesse uma maior quantidade de empresas, por exemplo, né, mais opções de lazer aqui, né, de lazer, pensando até no turista, assim, opções diversificadas que a gente tem. O nosso município é muito rico, né? Você pode fazer avistamento de aves, por exemplo, em terra, né? Recentemente, só que foi criada essa parte de observação de baleias, por Observação. exemplo, aqui. Então, Exato. eu acho que você tem várias opções que você pode ampliar e o mais importante é isso, é que esses recursos eles não fiquem na mão de uma empresa, de duas empresas, mas se você tem mais empresas, o dinheiro ele pode circular, ele vai circular mais na sociedade. Então você vai distribuir mais a renda. Aquela renda não vai ficar concentrada na mão de duas ou três pessoas. Então, tentar fazer com que a gente tenha uma maior quantidade de empresas e de pessoas que consigam distribuir esse dinheiro de forma melhor, isso com certeza vai ajudar bastante. E aí a gente já entra na questão do desenvolvimento sociocultural e econômico da comunidade local, né? Aí entra a questão de pertencimento dos moradores saberem que através da própria atividade, né? Como você falou, um morador que faz uma caminhada, que leva o turista para observar pássaros, do morador que leva o turista para fazer um passeio de bike, né? Tem a observação das baleias, e isso é super importante. Cris, para a gente Só poder fazer fica à vontade. só fazer até uma pincelada aí, né? Até lembrei do nosso amigo, do Ronaldo, né? Tem que falar o nome Sim, correto dele, porque sim. senão eu vou falar o apelido. Assim, Ele está com a gente fazer aqui. um passeio de forma diferenciada. Ele, por exemplo, é um cara que é diferenciado. Todo mundo que Ele é um vai no cara passeio sensacional. com ele,
Pois é, todo mundo que vai no passeio com ele fica encantado. Por quê? Porque ele tem informações extremamente ricas do ambiente, da floresta, dos animais. Então, o cara que vai com ele fica encantado. É isso que a gente precisa. Precisa de ter guias extremamente capacitados, né? Além, lógico, de toda a educação, de tudo, né, mais que o Ronaldo tem, mas assim, de ter um conhecimento muito diferenciado daquele ambiente que consegue passar para as pessoas. As pessoas ficam muito cativadas. Eu tenho certeza que todo Fica mundo que faz mesmo. passeio com ele vira para um amigo e fala: Cara, você precisa ir lá em Arraial da Ajuda, faz aquele passeio, porque o guia de lá é sensacional. Ele sabe tudo sobre as coisas. Então, é isso que a gente precisa, num passeio de observação de baleias, num passeio para o Recife de Fora, num mergulho, ou até mesmo numa caminhada para ver as aves, para ver as praias, passeio de bike, que nem você falou. Todo esse tipo de coisa que a gente precisa, ter esses guias capacitados que com certeza a gente vai fazer a renda girar aqui na nossa região. Ô, Cris, maravilha. E você conseguiu trazer um exemplo como o Ronaldo. Você conseguiu sacar muito mais rápido do que eu. Um melhor exemplo, talvez, para um dos melhores exemplos para esse nosso bate-papo aqui, que é isso mesmo. É um cara super antenado, informado, sabe do que está falando, não só faz uma trilha, como também fala sobre a fauna e a flora local, né? E os turistas não ficam só encantados, não tão somente com o passeio, quanto também com as informações que ele insere ali, né? E mais do que isso, é um local, né? Um morador nativo de Arraial. Exatamente, é Sensacional. assim, fazer o passeio, né? Se você tem um guia que é treinado, ele vai conseguir fazer um passeio, né, que nem o Ronaldo faz, de quadriciclo, nas trilhas e tudo mais. Agora, aquele conhecimento que aquele cara tem, pô, isso aí para uma outra pessoa ter também depende de muito, sabe, assim, de muito esforço, de muito estudo. Então, acho que isso é que é muito legal para ter, porque com certeza a gente tem pessoas como ele em outros passeios. Então, esse Sim, conhecimento sim. daquele cara que, por exemplo, vai para o mar todo dia, daquele cara que é um filho de pescador, até mesmo que é um pescador que vai para o mar todo dia e que conhece coisas do mar, que a hora que ele está fazendo um passeio, por exemplo, para o Recife de Fora ou para observação de baleia, ele vai dar informações ali que ninguém mais tem, porque a vivência dele, é o conhecimento dele. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito aqui na nossa região, esse conhecimento tradicional, esse conhecimento local, e aí a culinária local, enfim, a gente pode entrar em Sim. vários outros temas, várias coisas, né? As expressões culturais que a gente tem aqui, eu acho que a gente consegue ter muitas opções bem interessantes, assim. Que não deixa, que não foge da questão de sustentável que a gente está conversando aqui, né? Claro. Ah, o Juninho, lá no Rio Grande do Sul, largou nós aqui no calor, foi pro frio. Ele pergunta aqui, ó, com os cortes na educação e pesquisa feitos pelos governos atuais, perdão, com os cortes na educação e pesquisa feitas pelos governos atuais, o projeto tem se mantido da mesma forma ou tiveram que fazer ajustes, né? Isso é uma coisa, né, que ocorreu né, especialmente na educação e na ciência e tecnologia aqui no nosso país. Mas assim, e aí vai até uma importância grande desse tipo de financiamento, como eu disse, né, das empresas privadas, para esses projetos de conservação marinha. No nosso caso, vou falar do que nós estamos vivendo aqui, como a gente tinha um contrato, né, então esse contrato foi assinado, então você tem que respeitar as cláusulas daquele contrato. Nós não tivemos nenhum corte de verba, tá? Que isso fique claro. Certo. O nosso financiamento está seguindo, está funcionando, a gente não teve problema com isso. Mas é lógico que em momentos de crise, né, as empresas, elas normalmente elas tendem a reduzir esse aporte financeiro para a parte de pesquisa, mas é muito legal porque a gente tem um retorno muito positivo, pelo menos, né, os projetos socioambientais da Petrobras, a gente tem um retorno muito positivo da empresa. Então, isso pelo menos não acontece na Petrobras, mas eu sei que acontece em outras empresas também. Mas é claro que esses cortes em ciência, em educação afetam, né, não só os projetos socioambientais, mas outros, né, tantas atividades nossas como sociedade, né? Ótimo, Cris. A gente pode ampliar um pouco mais o nosso espaço de visão.
trazendo por um impacto global, né? A gente estava conversando ontem falando sobre essa questão dos impactos, que esses impactos eles reduzem a resiliência, né? E aí você poderia trazer um pouquinho mais sobre isso, que a gente estava conversando ontem, Sim, essa então. capacidade de se adaptar ao novo, né? Então, a resiliência é isso, né? O quanto que a gente consegue, né? Ou que as espécies conseguem se adaptar a uma nova realidade. Então, por exemplo, se a gente pensa que você teve, né? Voltando para a história dos ambientes que se faz. Se você aterra um mangue, por exemplo, se você reduz uma área que é de berçário, que é de crescimento, né? Especialmente dos juvenis, você está fazendo um saque, vamos dizer assim, naquela sua conta corrente. Você está reduzindo a rentabilidade daquela sua conta. Se você está tirando ou boa parte dos indivíduos machos ou fêmeas, você também está reduzindo a rentabilidade. Então, todos esses impactos, né, se você aumenta a poluição, por exemplo, né, que, os nossos rios, e aí o Júnior vai entender disso muito melhor, né, que trabalha exatamente com essa parte de saneamento, se você joga todo esse esgoto doméstico no rio sem tratamento, você tem um impacto muito grande também. Então, tudo isso reduz. Como você vai reduzindo ali a rentabilidade sempre daquele recurso, aquele recurso vai ficando cada vez mais fraco, ele vai, né, tendo uma rentabilidade menor ali. Isso é muito difícil, porque esses impactos locais, imagina assim, é muito mais fácil se a gente consegue que alguns municípios, como Eunápolis, ou que sejam mais a montante do Rio Buranhém, tenham um tratamento de esgoto, é muito mais fácil conseguir pressionar para que esses municípios tenham um tratamento de esgoto adequado do que você pressionar, por exemplo, para que todos os países do mundo reduzam a poluição de CO2, as emissões de CO2. Isso é muito mais Sim, difícil. sim. Então, os impactos globais, especialmente né, causados pelo aumento das emissões de CO2, que aí tem o aumento da temperatura média global e a acidificação dos oceanos, são impactos muito difíceis de você conseguir reverter. Lógico que você precisa trabalhar com isso, mas são muito mais difíceis de conseguir reverter. Então, se a gente, a gente já tem os impactos locais, poluição, sobrepesca, acabar com o manguezal, por exemplo, e os Sim. impactos globais. Só que os impactos globais são muito mais difíceis de trabalhar. Então, se a gente consegue reduzir os impactos locais, a pressão que a gente está fazendo naquele recurso, né, nos ambientes, se faz, ela é muito menor. Como é muito mais difícil de trabalhar, que seriam os impactos globais, a gente tenta trabalhar os impactos locais primeiros, reduzir esses impactos, que a gente tem uma rentabilidade maior, você está aumentando a resiliência daquele ambiente, e enquanto isso você vai trabalhando com os impactos globais que são muito mais difíceis. Então, é você tentar fazer um equilíbrio de reduzir esses impactos, porque se tiver todos esses impactos juntos em cima do ambiente ou das espécies, aquela espécie, a nossa conta vai ficar zerada, nós vamos ficar né, Vai devendo para o gerar. banco, e dever para o banco não é bom. Não, e a gente não pode dever para o meio ambiente também. Cris, Exatamente. em Arraial, você poderia trazer para a gente assim um panorama, não sei se é assim que eu posso dizer, da atual da nossa da questão ambiental de Arraial da Ajuda hoje? Assim, Arraial, né, o município né, de Porto Seguro como um Sim, todo, eu acho que a gente tem, não só aqui no município de Porto Seguro, mas vários outros municípios brasileiros, a gente tem uma dívida, vamos dizer assim, muito grande, especialmente, e aí não é só a parte ambiental, tá? Aí eu vou para a parte socioambiental, vou para a parte humana também. sim. A gente tem uma dívida muito grande com a questão do saneamento, né? O saneamento básico, a gente aqui o município de Porto Seguro ainda faz a coleta de esgoto e faz um tratamento primário e secundário. O Júnior está aí, me corrija se eu estiver errado. Júnior, vou pedir ajuda aos universitários aqui agora. Mas assim, no Brasil como um todo, se você pensa no Brasil como um todo, a gente tem mais de 99% dos municípios com água tratada. Mas a hora que você pensa em coleta de esgoto, não é nem tratamento, é coleta de Estamos esgoto, esse falando de índice não coleta de chega a esgoto. 40%. Né? E a hora que esse esgoto vai para o rio uma hora vai levar tudo isso para o mar. Então, pensando na saúde do ambiente marinho, isso é muito prejudicial. Então, acho que a gente precisa trabalhar isso muito, especialmente a questão do saneamento básico,
porque isso também causa muitas doenças, né, para as populações, especialmente para as populações mais carentes. Então, Sim, é sim. muito importante que a gente trabalhe essa parte de saneamento básico, né, em todos os municípios, não só aqui no município de Porto Seguro. Aqui a gente ainda tem uma coleta e um tratamento mínimo ali, mas que isso pode ser ampliado para outros municípios aqui da região, porque isso vai fazer uma diferença muito grande para a saúde de todo mundo, de toda a sociedade que vive ali ao redor, mas também para os ambientes, né? Para os ambientes marinhos, para os ambientes lacustres, dos rios, enfim, de toda uma região ali. E aí a gente percebe que a questão da sustentabilidade ambiental está em torno da questão educação, está em torno da questão da saúde, tudo em consonância, né? Uma coisa leva a outra, né? A gente tem aqui, Cris, o Juan, se eu não estou enganado, o Juan está na França, não é isso? Não sei, me corrija, Juan. Grande amigo de infância também. Ele traz a opinião, ele faz a pergunta: na sua opinião, as leis são muito amenas para aqueles que destroem o meio ambiente? Seria o caso de implantar leis mais severas? É assim, isso é uma visão bem pessoal, tá? Para o Juan e todo mundo que está acompanhando. Eu acho que o Brasil é até relativamente muito bem servido em leis. Eu acho que nós temos até, de repente, acho que o Vinícius não está aí acompanhando, mas o Vinícius é um que vai entender de lei muito mais do que qualquer um aqui, né? Do que pelo Sim, menos nós dois. Mas assim, eu acho que o Brasil está até na relativamente França. muito bem servido de lei na parte ambiental, especialmente, que é a parte que eu conheço mais. A gente está até muito bem servido. O problema que a gente tem, isso eu não estou falando de uma esfera de governo específica, né, mas de todas as três, municipal, estadual e federal, a gente precisa de ter mais fiscalização dessa parte, porque a gente tem as punições. No entanto, as punições não acho que sejam brandas, mas assim, a gente não tem sequer o pagamento dessas punições, né? Recentemente teve alguns casos aí de desastres ambientais e que as multas simplesmente não são pagas. Você tem, por exemplo, a questão do óleo, que, né, o pessoal, Sim, todo mundo ficou, né, assim, muito tocado com essa questão do ano passado e que até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Desculpa, a gente não teve nenhum tranquilo. culpado até agora. Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar mais, e eu acho que não é só a parte ambiental aqui no país, é a parte da fiscalização, tá? Porque a gente tem as leis, só que, né, elas não são sempre cumpridas, vamos dizer assim. Então, acho que a gente precisa trabalhar mais isso, e aí não é só na parte ambiental, acho que em outras esferas da sociedade brasileira a gente precisa trabalhar isso um pouco melhor. Ótimo, Cris. Ótimo, Juan. Obrigado. Juan está na França. O Lucas traz mais, assim, mais um outro olhar também. Conscientização é necessário, não tem fiscalização eficaz, infelizmente o dinheiro fala mais alto. Vemos muitas obras irregulares e os órgãos competentes não fazem nada, recebem propina e ficam quietos. É, é a realidade de diversos lugares, né? Cris, a gente está chegando para os nossos 10 últimos minutinhos. Passa rápido, não falei para você? Você tem muita coisa para trazer para a gente, né? Quem sabe aí, de repente, a gente vai marcar mais uma próxima, porque você tem muito conhecimento para compartilhar com a gente, tá? Mas a gente tem um tempinho aqui ainda. Eu quero agradecer a todos que estão com a gente aqui, né? Muito obrigado. Ah, eu quero que você fale um pouco mais sobre a questão do projeto Budiões, né? Certamente as pessoas que estão acompanhando aqui querem saber mais, né? Querem saber como faz para acessar o site, as redes sociais. Também, eu acredito que como participar mais também, né? E aí eu gostaria que você trouxesse mais informações para a gente aí. Bom, então, eu inclusive estou falando, né, aqui através do perfil do projeto, né, não Sim, tem sim. Instagram, então estou falando aqui através do perfil do Que projeto, ótimo. então, assim, E desde já, desculpa te interromper, mas já interrompendo, desde já eu quero agradecer o pessoal, toda a equipe do Projeto Budiões, né, por ter compartilhado com a gente o perfil, né, por ter, desde já,
aceitado o convite também junto com o Cris. Obrigado a todos aí, né? Belíssimo trabalho, parabéns. Valeu, obrigado, Bu. Então, sigam, né, a gente nas redes sociais, tem o Instagram aí, que é esse que eu tô falando. A gente tem a página também, tem o canal no YouTube, tem a página no Facebook, tem o Twitter. Então, sigam a gente nas redes sociais, porque a gente está sempre colocando novidades lá. E aí uma forma que eu, pelo menos, acho muito legal de vocês estarem participando, uma é compartilhando todas essas informações, né? Curtindo a nossa página, comentando, isso ajuda muito, você sabe disso, fortalece muito a gente, Sim, tem sim. um retorno muito bacana. E também, que é uma coisa que eu acho que todo mundo pode participar, né? Especialmente a gente aqui que mora mais próximo ao litoral, e isso, né, no Brasil todo. Mas, por exemplo, você tem alguma foto antiga, fez algum avistamento antigo dos budiões, vai lá na nossa página, www.budiões.org, tá? Não tem ponto .br, é Ótimo. só budiões.org. E aí tem uma parte lá de participe, que é essa parte de ciência cidadã. Então a pessoa pode colocar lá, Sensacional. vai ver a foto Que do massa. budião, aí vai falar assim: ah, eu vi essa espécie. Então você não precisa saber o nome científico, o nome popular, não. Vai ter a foto, você vai clicar, vai falar: ah, eu vi essa espécie, vi essa quantidade, tinha mais ou menos esse tamanho, e vai falar onde que você viu. Pode parecer muito simples, mas isso para a gente é muito legal, ajuda muito, porque a Que gente ótimo. consegue ter informações de onde foram avistadas essas espécies ao longo de toda a costa brasileira. Então isso é Uma muito espécie de legal, vai ajudar monitoramento, né? muito a gente. Pois não? Uma espécie de monitoramento, né? Isso, e aí, e pode ser tanto informações antigas como agora presentes. Então, assim, será que a quantidade dessa espécie foi mudando ao longo do tempo? De repente, se a gente tem essa informação antiga, ou o tamanho dela. Então, isso é o tipo de coisa que ajuda muito pra gente, tá? Isso eu acho que é uma forma muito legal de vocês estarem ajudando e contribuindo. Que ótimo. Uma pessoa que entrou no bate-papo mais cedo foi a Karine Ramos, não sei se ela está com a gente aqui ainda, mas é uma pessoa que pode colaborar muito, é o marido dela, nosso grande amigo Marcelo Lima, baixista, musicista sensacional e que mergulha demais também. Ele é um cara que possa ser que ele aviste e vai contribuir com o projeto certamente. Então tá o recado da Karine. E aí, só uma coisa é que assim, não se a pessoa viu, não tirou fotos, a pessoa estava mergulhando, né, fazendo caça ou fazendo mergulho e viu, pô, legal, essa é uma informação que ajuda pra gente. E se a pessoa ainda tirou foto, pô, ajuda ainda mais. Então, eu sei que é difícil ter de repente uma máquina, né, sub, se bem que hoje em dia o celular com uma capinha daquela já funciona super legal, mas só o avistamento, a informação já é muito, muito bem-vinda, tá? Que ótimo, Cris. A Marina, ela está participando com a gente, boa noite, e ela deixou aqui o endereço do site. Muito obrigado, viu? O pessoal quiser acompanhar o site, também as redes sociais, fiquem à vontade. Cris, tem algo que você pode trazer do projeto assim que ainda vai acontecer? Um spoiler, é assim que fala? Tem algo que você Então, pode tem, trazer, futuro, que você pode trazer para a gente? muitas das nossas atividades, né? Acabou que por conta da pandemia, várias atividades, quase todas, na verdade, elas estão, né, aquilo que a gente não pode ter presencial, todas elas a gente está, né, tá fazendo o que dá para fazer de casa, mas o que precisa ter contato físico com outras pessoas, ir em colégio, por exemplo, fazer cursos, fazer inclusive saídas de campo, a gente está, né, a gente tá segurando porque tem um momento de saúde pública aí que exige isso, que a gente precisa ter muito cuidado. Mas assim, em breve, muito em breve, a gente vai estar fazendo. Então, né, os guias de capacitação de turismo aqui na região, que eu acho que vai Sensacional. ser uma coisa muito legal, muito importante. Sim. O pessoal aí do trade do turismo, né, da área do turismo, pode acompanhar a gente nas redes sociais, que em breve vai ter muita coisa legal lá. E o pessoal da área da educação também, a gente está começando aí os contatos já com as secretarias, né, de educação, que a gente quer fazer uma parceria para fazer, né, uma capacitação com os professores, para que os professores tenham essa informação que normalmente a gente vê no Sim. livro, né? Estuda lá na biologia, você estuda o quê? Ah, via girafa, viu elefante, viu leão, você só vê bicho de fora, você nunca vê um bicho local, você nunca vê
um recife de coral, Boa uma coisa aqui mais observação, viu, regional. Cris? Nunca havia pensado nisso, esse ponto de Então, assim, vista. são informações que a gente vai ter dos bichos daqui, dos organismos daqui, que depois os alunos podem ir ali na frente, ali na praia e ver. Então, acho que isso é uma coisa muito legal, especialmente para o pessoal da área da educação Da área de educação. e outras atividades aí da parte de pesquisa que a gente vai fazer em breve também. Então, acho que pode acompanhar a gente, que a gente vai Muito ter bom. muita novidade em breve, com certeza. Sensacional. Inclusive, o Ronaldo traz até aqui, ó, o Ronaldo ainda está com a gente, ele fala, Cris, deveria ter uma matéria escolar sobre sustentabilidade ambiental para as nossas crianças, né? E aí a Fernanda pergunta se precisa de voluntários, ela vai se candidatar. E o Marco aqui está dando parabéns, e muita gente também dando parabéns pelo nosso bate-papo e por suas palavras. Aí poderia falar, você já falou sobre a questão, né? Aí o Ronaldo traz que poderia ser uma disciplina, né? Uma matéria escolar, né? Normalmente essa é uma disciplina, né? É um assunto que geralmente os alunos têm isso na parte de ciência. Então, o que eu Sim, acho legal é tentar trazer essa informação mais local, mais nossa, mais próxima da gente. Porque, pô, assim, quando você vai ver um elefante na sua vida, quando você vai ver um leão, sabe? Esse é um bicho que você não vai ver nunca, mas, pô, você vê um sabiá todo dia, sabe? Assim, sim, você vê, você vai na praia, vê uma ostra, você consegue, não, uma ostra não, você vê um ouriço, alguma coisa assim. Então, são bichos que, né, são conceitos e ideias que é muito mais fácil da gente conseguir absorver, porque é muito mais visual, está muito mais próximo do que uma coisa que está muito distante. Então, acho que esse tipo, o que eu acho que precisa da gente conseguir fazer essas ligações para a nossa realidade aqui local. Acho que isso já e- de certa forma, debatido nos colégios, mas acho que a gente sim. precisa adaptar esse conhecimento para a realidade, que a realidade daqui é uma, lá de Brasília é outra, lá né, de quem está no Pantanal é outra, de quem está na Amazônia é outra. Então a gente precisa adaptar sempre para a nossa realidade. Ótimo. Cris, é isso, cara. Passou super rápido. Eu estou super feliz em estar fazendo esse bate-papo aqui. Além do grande profissional que você é, né? Do cara que você sempre foi, se tornou. E o grande amigo, né? De longa data. Então eu fico feliz em poder estar fazendo esse bate-papo. Feliz, feliz mesmo. É um privilégio de poder estar conversando contigo. Falando de um assunto tão pertinente, levando uma informação muito importante para os moradores de Arraial da Ajuda, Porto Seguro e aí para o mundo inteiro agora, né? Aí, Tião, eu te agradeço, tá? Quero agradecer também a Comunicar Propagandas, quero agradecer o grande amigo Will, a SV Internet, que proporciona esse nosso encontro aqui, né? E muito obrigado ao pessoal também do Projeto Budiões e desejo uma ótima noite. Você fica à vontade para a gente poder encerrar. Que isso, eu que agradeço, né, mais uma vez o convite. É sempre um prazer. A hora que você me convidou, eu falei, não, vamos com certeza, porque sou seu fã, você sabe disso, gosto muito de você. Ah, Então, salve, irmão. a galera nossa é um pessoal muito gente boa. Agradeço a todos aí que nos acompanharam, que passaram essa hora aí conosco. E é isso, um grande abraço e até de certa forma já falando um pouquinho do comentário anterior, né, teve uma pergunta aí, a gente não consegue separar de ambiente de economia. Foi o que eu tentei mostrar de certa forma aqui, Ah, né? A gente consegue ganhar muito dinheiro com o ambiente preservado. Então, acho que é isso que a gente precisa lutar muito por isso, tá bom? que ótimo, Cris. Ótimas palavras, ótimos posicionamentos. E o pessoal aí, compartilha o nosso vídeo para que chegue para mais pessoas. Agradeço a todos, desejo uma ótima noite e é isso aí. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.